Oi, tudo bem? Nesse momento, nós vamos focar a nossa análise no aspecto quantitativo do imposto de importação. Sobre que grandeza, sobre que ordem de grandeza o imposto de importação incide. O Código Tributário Nacional estabelecia o seguinte: se a alíquota for específica, a base de cálculo será a unidade de medida adotada pela lei tributária. Como, por exemplo, vai incidir imposto sobre renda. Então, será R$ 20 fixo por metro linear de renda que está sendo importada. Um segundo caso previsto no Código é quando a alíquota é ad valorem. A alíquota ad valorem é aquela de um percentual, 1%, 2%, 3%, que incide sobre uma base, sobre um aspecto quantitativo. Esse aspecto quantitativo é chamado valor aduaneiro. E o que é valor aduaneiro? É o preço normal que a mercadoria ou produto ou seu similar alcançaria ao tempo da importação em uma venda em condições de livre concorrência para entrega no porto ou lugar de entrada do produto no país. E a terceira hipótese prevista no Código é que, em se tratando de produto apreendido ou abandonado, que for levado a leilão, a base de cálculo será o preço da arrematação. Eu queria falar com vocês o seguinte: o Código foi feito lá em 1950 e aprovado em 1966. A realidade do comércio exterior era totalmente diferente do que as condições de hoje. Então, eu queria dizer que essa alíquota específica não existe mais. Hoje, as alíquotas do imposto de importação são todas ad valorem. E essas alíquotas são sempre percentuais que incidem sobre um determinado valor, que é o valor aduaneiro. Do ponto de vista, assim, leigo, dá a impressão que a base de cálculo do imposto de importação é o valor declarado pelo contribuinte. Só que eu queria dizer para vocês que isso não é verdadeiro. E também se acredita que o valor aduaneiro seja o valor real da operação, que também não é verdade. Então, por exemplo, vamos supor que eu resolvo importar esse relógio do exterior. E eu efetivamente tenha importado esse relógio por $50. De fato, eu paguei $50 nesse relógio, numa promoção que eu consegui desse relógio por um site, e esse relógio efetivamente tenha custado $50. Só que a Receita Federal, no momento do processo de desembaraço desse relógio, entenda que esse relógio, para fins de importação, vai ser calculado o imposto, considerando que esse relógio custou $60. Significa que a Receita está dizendo que os $50 não é verdadeiro? Que não foi isso que eu paguei? Não. A Receita, ela não está duvidando da veracidade dessa operação. Só que o imposto de importação não incide sobre o valor da importação. O imposto de importação incide sobre o valor aduaneiro, que é definido em um tratado internacional do qual o Brasil é signatário, que define valor aduaneiro como o preço que essa mercadoria teria se ela fosse produzida em território nacional, nas condições em que o mercado nacional oferece para a produção dessa mercadoria. Então, é muito importante que vocês fixem a ideia que o valor da importação, o valor da operação, não necessariamente vai ser o valor que vai ser utilizado para cálculo do imposto de importação. Muitas das vezes, na maioria das vezes, o valor da operação corresponde ao valor aduaneiro. E por isso o valor da operação acaba sendo o valor de cálculo do imposto de importação. Mas não é sempre que isso acontece. E a Receita
tem o direito de dizer que esse não é o valor aduaneiro para esse valor do relógio não é o valor aduaneiro para fins de incidência dos impostos. Isso por quê? Porque o valor aduaneiro está relacionado com a ideia de valor de mercado desse produto. Se vocês lerem o Código Tributário Nacional, vocês vão ver que o código vai falar que a função do imposto de importação é proteção da indústria nacional. Naquela época, proteger a indústria nacional significava impedir que o produto estrangeiro entrasse em território nacional. Significa vedar a entrada desse produto. Com o governo Collor, nós abrimos a nossa economia, mas nós também temos que proteger o nacional. Não protegê-lo de forma a proibir que o estrangeiro entre, mas protegê-lo no sentido de proteger a concorrência. Que a concorrência da nossa indústria com a indústria estrangeira se dê em padrões de concorrência sã, de concorrência sadia, seguindo os padrões internacionais que protegem a livre concorrência. O GATT, hoje, OMC, é o grande guardião, a OMC é a guardiã da concorrência internacional. E ela procura estabelecer regras que são regras que visam concretizar um cenário de concorrência econômica sadia. E é por isso que a própria OMC estabelece que na importação vai prevalecer o valor aduaneiro, que é o valor de mercado, e não o valor declarado pelo contribuinte ou o valor da operação, porque nesses valores podem haver distorções na economia internacional. Esse é um conceito um pouco difícil e eu queria propor para vocês a aplicação desse conceito a um caso prático. Então, nós vamos analisar uma solução de consulta que foi apresentada por um contribuinte, um importador de jogos para videogame, que, diante de um determinado dispositivo, ele queria que na importação, no caso específico dele, o valor do videogame fosse considerado só pelo meio físico. Então, vamos começar de novo e vamos entender melhor essa questão que está sendo o nosso exemplo de aplicação. Todo contribuinte que não está sendo objeto de importação, que não está sendo objeto de fiscalização, ele pode formular uma consulta à Receita Federal. Ele está em dúvida se uma determinada legislação aplica-se ou não ao caso dele. E aí ele consulta a Receita Federal no sentido de saber se aquilo vai aplicar ou não no caso concreto que ele está expondo para a Receita. E esse importador de jogos para videogame queria saber se o artigo 81 do Decreto 6759, que é o regulamento aduaneiro, se aplicaria ao caso dele, que era a importação de jogos para videogame. Para a gente entender o caso, nós precisamos saber o que esse artigo 81 estabelece. Então, vocês vão ver no slide que o artigo 81 estabelece que se eu importo manuais de instrução para equipamento de processamento de dados, então, se há necessidade de importação de manual para computadores sofisticados, nesses casos específicos, o imposto vai incidir só sobre o suporte físico que contém os dados, ou seja, vai incidir só sobre o preço do CD ou do DVD que contém esses dados, essas instruções para esses determinados equipamentos. Vocês vão perguntar assim, mas incide? Alguém importa manual? Eu procurei saber e constatei que sim, que é comum esse tipo de importação para determinados equipamentos sofisticados, como grandes servidores, por exemplo, são exemplos desse caso. E aí a Receita pede que nesse tipo de importação, na nota fiscal, que é a invoice, que nessa nota fiscal seja segregado, seja separado o valor do CD e o valor do manual,
para que com isso a Receita possa fazer com que a incidência se dê somente com relação ao valor do manual. É lógico que o que custa nesse caso é o manual, são as informações. O que é valioso são as informações. Só que, por questões de estimular a compra desses equipamentos que vão gerar um cenário de melhoria na nossa economia, na nossa situação, é que a Receita faz essa concessão, que nesse caso específico vai haver uma importação com valor mais baixo, porque vai recolher o imposto só sobre o meio físico, cujo valor é irrelevante se você considerar o valor da informação como um todo. Mas há um estímulo em razão das características desse negócio. E aí, o importador de jogos para videogame, espertinho, queria também que na importação dos jogos, que a incidência do imposto se desse somente sobre o CD e sobre o DVD, e que não se desse sobre o valor total do jogo. E assim, a Receita Federal respondeu na solução de consulta que as disposições do artigo 81 do Decreto 6759 não se aplicam para a determinação do valor aduaneiro de CDs e DVDs ou outros dispositivos contendo jogos para videogame. Por quê? Porque o valor de mercado de jogos para videogame não é o valor do suporte físico, é o valor do jogo em si. É o jogo que é comercializado e não só o suporte físico, o CD ou DVD que contém esses jogos. Outra questão é com relação às alíquotas do imposto de importação, que são esses percentuais que vão incidir sobre a base de cálculo, que é o valor aduaneiro. Então, olhem bem. As alíquotas do imposto de importação estão previstas num documento que chama Tarifa Externa Comum, ou TEC. A TEC é um documento que contém a descrição de todos os produtos. Então, todos os produtos são descritos nessa tabela que é a TEC por meio de um código numérico que chama NCM, Nomenclatura Comum do Mercosul. Todo produto tem um código e esse código está lá na TEC, o código, a descrição da mercadoria e a alíquota que se aplica. É comum a quem? É comum aos países membros do Mercosul. Quando o Mercosul foi criado, os países que são membros do Mercosul fizeram um combinado que, se fosse feita uma importação por qualquer importador situado dentro do bloco econômico, que a alíquota do imposto de importação seria a mesma. Então, se a importação se der no Brasil, no Paraguai ou na Argentina e for importar um carro, por exemplo, a ideia é que a importação desse carro seja submetida à mesma alíquota do imposto de importação. Para evitar que as pessoas fiquem se deslocando, procurando melhores condições de se fazer essa importação. Só que as condições de cada país, elas que compõem o Mercosul, as condições econômicas, elas não são as mesmas. Então, o próprio acordo já prevê uma lista de 100 exceções. Então, existe uma lista de exceções à TEC, que é composta de 100 produtos. Então, no decorrer do tempo, o Brasil tem uma lista de 100 produtos que não são iguais em todos os países do bloco. E aí, o que acontece? De tempos em tempos, surge a necessidade de ir alterando esses produtos. Então, às vezes, tira um e coloca outro, põe outro, então, mas garante-se esses 100. Só pode ter 100 exceções em um determinado momento. Mas pode pôr relógio e tira computador, pode colocar carro e tira geladeira. Então, para garantir que sempre serão 100 produtos. Vocês lembrem que as alíquotas do imposto de importação são baixadas pela CAMEX, pelo presidente da CAMEX. É a Câmara de Comércio Exterior que vê a necessidade ou não de manter ou de abaixar esses produtos. E eu queria dizer também que, no caso do imposto de importação,
indaga-se se ele está sujeito a uma determinada seletividade, que significa que quanto mais supérfluo o produto, maior a tributação, quanto mais essencial, menor a tributação. A seletividade não se aplica ao imposto de importação. Analisando a TEC, vocês podem até ver alguns exemplos que, coincidentemente, isso acontece. Que um produto é supérfluo e está sujeito a uma alíquota alta, ou um produto mais básico está sujeito a uma alíquota básica mais baixa. Mas essa não é a regra do imposto de importação. A regra do imposto de importação é mercado. É o que o mercado precisa naquele determinado momento. É isso que importa no caso do imposto de importação. E, por fim, o imposto de importação é um imposto que está sujeito ao lançamento por homologação. Ou seja, o contribuinte, ele presta todas as informações para o fisco, ele fornece todas as informações que são necessárias para a apuração do tributo devido. Essas informações estão inseridas num contexto que é o do despacho de importação e o contribuinte declara e paga os tributos devidos. Quando o contribuinte ele envia DI, o próprio sistema já gera os DARFs para ele efetuar o pagamento dos impostos. Então, o imposto de importação hoje é um tributo tipicamente lançado por homologação. Então, se houve pagamento do imposto, o prazo de decadência que vai ser aplicado é o prazo do 150, parágrafo 4º do CTN. Com isso, eu considero que nós aprofundamos com relação a esse aspecto quantitativo do imposto de importação. Me mantenho à disposição. Aconselho que vocês pesquisem outras consultas no site da Receita Federal e, com isso, nós possamos enriquecer ainda mais a discussão com relação à base de cálculo do imposto de importação. Muito obrigada.